Coronel Assis, grupos terroristas estão tocando fogo no mato e também nas plantações de milho, plantações de cana-de-açúcar, tocando fogo. E aí chegaram a acusar os plantadores de cana, os donos de engenho. Não se usa mais esse método já há muito tempo. Chegaram a acusar também que alguns desses aí criminosos já estão confessando que são ligados a facções criminosas que são grupos terroristas. E também que são ligados a pessoas que prometeram, vejam só, pessoas do MST prometeram abertamente dizendo que iam tocar fogo no agro. Eu pergunto ao senhor que está em casa, os senhores lembram daqueles artistas da Lei Rouanet, com os bolsos cheios de recursos públicos, fazendo musiquinha para atacar o governo Bolsonaro, para lançar uma salve à Amazônia? Os senhores lembram? Cadê esse povo? Cadê esse povo? Cadê os artistas da Lei Rouanet? Para falar das queimadas que estão batendo recorde. São hipócritas, são canalhas. Palavra para reagir ao editorial da Folha do domingo. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria apenas também reagir a dois pronunciamentos que aqui vi. Um que fala das queimadas e acusa o MST. Acusar o MST de incendiar áreas produtivas, isso não tem nenhuma relação com o que é o movimento de quem produz. O MST, as pessoas vinculadas a esse movimento, produzem alimento, têm agricultura familiar e nunca ocuparam terras produtivas. Então isso é de uma irresponsabilidade, uma leviandade que não cabe num plenário do Parlamento brasileiro. Em segundo lugar, queria reagir também à acusação à cantora Daniela Mercury de desonestidade, porque ela só falava das queimadas no governo Bolsonaro. Na verdade, ela continua sendo uma defensora do meio ambiente, só que antes nós vimos cumplicidade com os criminosos. Hoje o governo investiga e apura. São coisas bastante diferentes e é preciso respeitar as pessoas que fazem a arte, cultura e um trabalho sério no Brasil. Mas entrando agora na reação ao editorial da Folha, a Folha de São Paulo, no último domingo, faz o editorial defendendo a privatização da Petrobras, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Ora, isso está me levando a outros períodos da conjuntura brasileira, onde essa proposta iniciou com força e me parece que alguns viúvos aqui desta demanda. A mídia brasileira precisa estar informada, porque esse é o seu papel. E quem faz esse editorial deveria ter olhado o relatório do Ministério de Gestão do Brasil, do dia 26 de julho, onde lá estão os relatórios das estatais brasileiras. E as estatais brasileiras tiveram um faturamento de 1,25 trilhão, com lucro de quase 198 bilhões. Petrobras bateu recordes de produção e de volume de faturamento, apesar das oscilações do preço do barril do petróleo. Caixa Econômica e Banco do Brasil cresceram. Essas três empresas correspondem a quase 6% do PIB brasileiro. Privatizar por quê e para quê? Vai negar o papel da Caixa Econômica e do Banco do Brasil nos projetos de recuperação de moradias populares, transferência de renda, plano safra, plano de agricultura familiar, tudo que esses bancos fazem em nome do desenvolvimento nacional? Vai querer de novo colocar a Petrobras com os mesmos argumentos de quando ela foi criada. Lá na década de 50, qual era o argumento? O Brasil não tinha petróleo explorável, não tinha capacidade de engenharia e não tinha como investir. E hoje a Petrobras está entre as 10 maiores petrolíferas do mundo. Então o que é isso? É saudade do quê? É defendendo sustentado pelo quê? Nós precisamos hoje, no momento de reconstrução, momento do PAC, momento de fazer um projeto de desenvolvimento nacional, muito da Petrobras, que tem não só no seu papel, especificamente, o papel de desenvolver diversas cadeias produtivas e, ao mesmo tempo, fazer a transição energética. Esse deve ser o papel de uma empresa de energia como é a Petrobras brasileira, para além das cadeias de produção do setor naval e tantas outras. Então, eu preciso reagir a isso, dizer para a Folha de São Paulo, o seu editorialista, que se informe, segundo, respeite essas estatais e faça com que, de fato, a mídia brasileira esteja a favor do desenvolvimento. E até lembrar que mais de 180 cidades no mundo, em 37 países, já reestatizaram suas companhias de água.
A Argentina e a Inglaterra tiveram um resultado muito negativo da privatização das suas petrolíferas. Ora, vamos olhar para a realidade mundial, vamos olhar para a realidade brasileira e ver a importância estratégica dessas empresas neste momento em que nós temos um presidente que pensa o Brasil, pensa o desenvolvimento e pensa um projeto para as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Obrigada, presidente. Semana passada estivemos lá em Araucária. Araucária tem uma estrutura grandiosa da Petrobras. Lá tinha uma fábrica, agora voltou a ter, uma fábrica de nitrogenados, uma fábrica de adubos. O nitrogênio, para quem é agricultor, sabe que é um importante insumo que ajuda muito na produção de alimentos. O ex-presidente fechou a fábrica e o Lula foi lá e reabriu a fábrica, porque o Lula sabe que, tendo questão estrutural, como o caso da Petrobras, precisa colocar a Petrobras a serviço do povo brasileiro para produzir mais alimentos, baixar custo e nossa agricultura ser mais competitiva. Aliás, o foco do governo tem sido ampliar a produção de alimentos, ampliar novos mercados, e nós ampliamos para mais de 170 novos mercados nesse 1 ano e 7 meses de governo. O Brasil, que tem dado certo, tem plantado e firmado, criado condições de financiar cada vez mais a produção e expandir novos mercados. E a fábrica da Fafem, que é reaberta, vai gerar muitos empregos, vai dar condição de competitividade maior para a nossa agricultura e vai diminuir o custo de produção, vai diminuir a dependência dos importados, dos insumos. Isso que é estratégico. Eu diria que Getúlio Vargas, quando criou a Petrobras, ele pensou nisso. Vamos usar as companhias, a Petrobras, as empresas brasileiras para a promoção do desenvolvimento. Isso que a Petrobras está fazendo novamente. E o ex-presidente vendeu refinaria a preço de banana, fez um monte de lambança. E o presidente Lula retoma o papel estratégico da Petrobras para colocar o país no rumo, no sentido de produzir, baixar custo na produção de alimentos. Isso nos enche de muita alegria e muito orgulho, porque a nossa competitividade já é boa, e com a produção de nitrogenados e fosfatados e também do potássio, que também em outros lugares do Brasil está sendo programado, isso vai ajudar muito o setor da agricultura, tornando o país cada vez mais independente, dependendo menos dos insumos de fora. Nós importamos bastante, mas o Brasil precisa diminuir os custos, produzir mais fertilizantes e fazer com que a nossa agricultura